As coisas que não se veem se revelam para aquele que crê que elas existem. A prova das coisas que se esperam é justamente nossa esperança de que elas são reais. E essa fé que enche nossos dias e nossas mentes não se baseia em fábulas engenhosamente inventadas, mas sim na firme palavra de Deus. Nós vimos, ouvimos e testemunhamos que ela é a verdade. E nessa caminhada, contemplamos em cada um de nós o florescer da fé. Boa noite, galera. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Para mim é uma honra estar aqui, falar com você essa noite e ministrar o que Deus tem ao coração, o que tem falado no meu coração. E Ele quer falar e eu quero derramar isso sobre você essa noite. Eu já estou ficando sem voz, não sei o que aconteceu, mas eu estou rouco. Cara, perdi a voz na primeira música e não foi mais. Então se eu conseguir terminar, vocês já estão vendo que eu já estou falando meio que como um patinho assim, um robozinho. Não é normal, mas é o que tem para hoje. Mas eu sei que Deus, foi a oração que a gente sempre faz, eu peço para Deus ajustar o coração e os ouvidos de quem nos escuta. Amém? Galera, muito bem. O que eu quero falar com vocês hoje vai bem de encontro ao tema desse mês. Ao tema desse mês que vocês têm, que está em Hebreus 11, 6. Não, é isso, né? É Hebreus 11, 6, está aqui. Onde diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se você puder, feche seus olhos, incline a sua cabeça. Senhor bondoso Deus, Pai celestial, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é capaz de dividir ossos, medula. E Senhor, Tu é maravilhoso. Senhor, sabemos que somos fracos, que somos imperfeitos, que somos muitas vezes feios, Pai. Mas Deus, nós somos Teus. Então toma as nossas vidas nas Tuas mãos e faz dela o que for da Tua vontade. Senhor, toma-nos, Senhor, e usa-nos conforme a Tua vontade, Senhor. Porque estamos aqui para fazer o Teu nome grande, para fazer com que o Teu nome seja engrandecido. Senhor, se Tu não estiver aqui, de nada adianta, Pai. Senhor, se Tu não estiver aqui, de nada adianta, papai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Quem daqui já passou por algum tipo de dificuldade? Quem daqui já passou por algum tipo de dificuldade? Só um. Eu vou vir mais vezes nessa igreja. 2. Quem daqui? 3, 4, 5. Eita glória. Eu também passei. Quem daqui acha que vai passar dificuldade daqui para frente? Quem? Vai ter. É uma promessa bíblica. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Gente, só aqui a gente podia ficar numa pregação, porque muitas pessoas, elas olham somente a primeira parte, no mundo tereis aflições, e elas vivem olhando para essa parte do versículo. A vida delas é dizer que tem aflições. A vida delas é dizer que há uma vida de dificuldade. Elas esquecem da segunda parte onde diz: tem de bom ânimo. O que é ter bom ânimo? Ter bom ânimo é se alegrar. Ter bom ânimo é confiar. Ter bom ânimo é ter fé. Ter bom ânimo é ter fé. Então, hoje você vai descobrir por que muitas vezes você passa por lutas na sua vida.
Você vai descobrir, e é a ideia que eu tenho, e eu orei para que o Espírito Santo ministrasse isso na vida de vocês. Por que que você passou e passa por dificuldades? Agora, quem daqui quer ter grandes vitórias na sua vida? Aí já aumentou o número da galera confiante aí. Galera top. Olha só, para eu conseguir ter grandes vitórias, eu preciso enfrentar grandes desafios. Pequenos desafios é igual a pequenas vitórias. Grandes desafios faz com que você enfrente, seja compensado com grandes vitórias. Grandes desafios, grandes vitórias. Pequenos desafios, pequenas vitórias. Pequenas lutas. E eu quero falar hoje sobre um cara que vocês conhecem. Um cara chamado Davi. Vocês conhecem a história de Davi? Né? A gente conhece a história de Davi. A gente sabe que Davi escreveu o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todo mundo tem isso aí de cor, não tem? Será que dá para botar o texto no telão? Dá? Beleza, lá na frente eu vou pedir, mano. Mas fica lá, vai lá. E olha só. E a gente vai entender um pouquinho como é que Davi estava quando ele escreveu o Salmo 23. E a gente conhece o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E aí essa parte a gente vai falar bastante. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E aí vai, até o final. Esse salmo, você precisa entender que numa cronologia, Davi escreveu, esse salmo ele é seguido do Salmo 69. E esse salmo daí você pode ler em casa, Salmo 69, é um salmo onde Davi estava enfrentando uma dor gigantesca. Uma dor muito grande. Ele estava sofrendo, era uma angústia muito grande. No Salmo 69 ele fala que ele estava sofrendo como em águas profundas. Agora, a primeira coisa que eu queria falar sobre Davi aqui, eu não sei se você sabe, eu rogo água, glória a Deus. Davi era um filho bastardo. Você sabia que Davi, existem algumas linhas teológicas que falam que Davi era um filho bastardo de Jessé? Você sabia disso? Não. Existem algumas linhas teológicas que falam. E aí, fala que Davi, talvez, seja um filho fora do casamento. No Salmo 51, versículo 5, diz que Davi fala, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. No Salmo 69, versículo 8, fala o seguinte, ele fala de duas famílias ali. Davi fala o seguinte, eu tornei-me estranho aos meus irmãos e desconhecido aos filhos da minha mãe. Ou seja, eu me tornei estranho aos meus irmãos, por parte de pai, e eu tornei desconhecido dos filhos da minha mãe. Então ele fala de duas famílias ali. Então por conta dessa mistura de Jessé com a mãe de Davi, saiu Davi. E aí fala que Davi, ele era, em 1 Samuel 16, 12, ele era ruivo, ele era de boa aparência, e uma formação importante, é porque ruivo e de boa aparência, quem conhece o Oriente Médio, sabe que a galera lá não tem a pele clara para ser ruivo, eles eram com uma pele mais morena, e Davi nasceu ruivo, então ele era diferente, tinha alguma coisa em Davi que era diferente. Outras pessoas falam que por Davi ser um filho bastardo, por ser um filho bastardo, ele não podia conviver com os filhos da casa de Jessé. Ele não podia conviver com os filhos da casa de Jessé. E daí a gente pensa, muitas vezes, que Davi foi cuidar de ovelhas porque ele era querido.
porque ele gostava de cuidar de ovelhas. Davi cuidava de ovelhas porque ele era um pastor de ovelhas, isso era maravilhoso. Não. Cuidar do rebanho era uma tarefa de escravo ou de filho bastardo, filho rejeitado. Vai lá morar no pasto, vai lá morar nos campos, você não faz parte dessa casa. E Davi foi. Ele foi cuidar. Então o filho bastardo, ele retrata tanto no Salmo 23 quanto no Salmo 69, grandes lutas que ele enfrenta com os seus irmãos. E era com os irmãos os inimigos de Davi. Quantos anos Davi tinha quando escreveu o Salmo 23? Historicamente. Pastor, não vale. 14, 15, 12, 13. Ele era jovem quando ele escreveu o Salmo 23. E aí ele fala: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Para aí. Quem com 12 anos de idade tem inimigo? Eu com 12 anos de idade, 13, eu queria jogar bola. Eu não tinha inimigo. O inimigo era a rapaziada da rua de cima. O inimigo era quem roubava as pipas. Não era para uma intensidade como Davi falou. Só que os inimigos de Davi eram os irmãos dele. A pior luta que você pode enfrentar desde novinho para entender um inimigo, muitas vezes é dentro da sua própria casa. Quando o seu inimigo está dentro da sua própria casa, ele conhece as suas dores, ele conhece o seu passado, ele conhece o seu ponto fraco. E os inimigos de Davi estavam dentro da casa dele. Então no Salmo de número 23, em meio a todos esses conflitos, Davi começa: o Senhor é o meu pastor. Presta atenção ali, o Senhor é o meu pastor. E em seguida ele diz: nada me faltará, de nada terei falta. Essa palavra nada também pode ser traduzida por não. Então, o Senhor é meu pastor e eu não sinto falta de nada. Nada me falta. Quando o Senhor é pastor sobre a sua vida, nada vai faltar para você. Não importa qual é a luta que você esteja enfrentando. Não importa o tamanho dos seus inimigos. Quando o Senhor for o seu Senhor, nada vai faltar para você. Quando você está com a pessoa certa, nada falta para você. Quando você está seguro, nada falta para você. Então, você percebe que você passa por lutas, por dificuldades, muitas vezes porque você não tem a fé depositada no Senhor. Quer ver? Agora eu vou pedir para você abrir lá. Gênesis 2, versículo 7. Será que vai? Gênesis 2, versículo 7. Olha só, tá ali, ó, projetado ali, ó. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas. 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Próximo, 9. Então, o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore, agradáveis aos olhos e de boas para o alimento. 15, consegue ir lá para o 15? Vamos ver o que tem no 15? O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar. 16. E o Senhor Deus, 17, 18, então o Senhor Deus declarou, 19, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. Você está entendendo que sempre aparece o Senhor Deus? Você percebeu? Sempre o Senhor Deus, o Senhor Deus. Olha só,
Aí lá em Gênesis 3, versículo 1, presta atenção, aparece uma serpente. Mas você vai perceber a linguagem que da serpente é diferente. E é a primeira vez que a linguagem é diferente. Olha só, a serpente era o mais sagaz dos animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E a serpente diz à mulher. Esse é o 2 daí, né? Vai pro 2, por favor. Podemos comer do fruto da árvore do jardim. 3. Olha só. Mas Deus disse: não comam. Onde é que está o Senhor ali? A serpente falou: é assim que Deus disse para você? Se nós olharmos lá em Gênesis 3:1, vai dizer, a serpente vem para Eva e fala: tá, mas vem cá, é Deus mesmo quem falou isso aí? Porque para a serpente, o Senhor Deus, Deus já não era mais o Senhor da vida dela. Fez sentido? Entendeu? No começo está sempre o Senhor Deus, o Senhor Deus, o Senhor Deus. Adão e Eva se referiam a ele ao Senhor Deus. E vem a serpente e fala o quê? Deus não falou para vocês que não era para comer, né? Ou o que Deus falou? E então Eva chega lá e fala assim: Deus disse, não comam. Naquele momento a gente pode entender que Deus deixou de ser o Senhor sobre a vida de Eva. Isso é muito forte. Para a serpente, Deus era só o seu criador. Para a serpente, ele não era mais o Senhor. Gênesis 3, daí de 2 a 3, ela fala, né? Disse Deus, e então Eva caiu. Gênesis 3, 9. Vamos lá. O Senhor Deus chamou Adão e lhe disse, Gênesis 3, 14, 13, 14 e 14, e o Senhor Deus disse à mulher, e o Senhor Deus disse à serpente, foi o Senhor Deus que disse para não comer, e eu aceito a sua direção. E quando Eva fala com a serpente, ela tinha retirado o senhorio de Deus, e ela caiu na lábia da serpente. Qual é a área da sua vida em que Deus não está sendo o Senhor Deus? Qual é a área da sua vida onde Deus está distante? Qual é a área da sua vida que você tem medo de entregar o senhorio para Deus? Então vamos voltar lá para o Salmo 23. E Davi começa reconhecendo que Deus era o Senhor, é o meu pastor, e nada me faltará. E aí Davi mostra o lugar onde ele vive. Deitar-me faz em verdes campos. Quando a gente lê isso, parece que Davi tem prazer no que ele fala, não é verdade? Será que só eu que penso nisso? Parece que Davi está feliz ali, com prazer que ele tem. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em águas tranquilas. Só que Davi morava no pasto, cara. A casa de Davi era no meio do mato, e ele transformou aquele pasto em pastos verdejantes. Você tem transformado aquilo que Deus te deu da melhor forma possível? Ou você tem reclamado daquilo que Deus tem colocado na sua vida? Como é que você tem visto isso? Davi estava lá, rejeitado, no meio de um pasto, e ele fala, cara, aqui é um pasto verdejante, águas tranquilas, a minha alma ela é refrigerada aqui. Ele transforma o seu lugar de desespero, sua dura realidade, no lugar dos seus sonhos, pastos verdejantes, águas tranquilas. Transforme o seu lugar atual no melhor lugar, e então Deus vai te levar para um lugar melhor.
Faz sentido? Muito bem. Para você ser colocado sobre o muito, você precisa honrar o pouco. Você precisa se satisfazer com o que Ele te deu. Jesus, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, mas Ele também conhece o seu futuro. Transforme o seu salário num pasto verdejante, meu irmão. Transforme a sua casa num pasto verdejante. Transforme o carro que você tem num pasto verdejante. Transforme a sua igreja num pasto verdejante. Transforme a sua família num pasto verdejante. Transforme as suas roupas num pasto verdejante. Transforme a sua vida num pasto verdejante, meu irmão. Alegre-se com aquilo que Deus colocou para você. Porque a sua boca, aquilo que você fala, tem poder para gerar vida ou morte, não importa onde você está. Se eu tenho a minha conta recheada, milhões no banco, e a minha boca declara que isso aqui não me serve, não vai servir. Eu preciso ser grato com aquilo que Deus me deu. Você tem sido grato com aquilo que Deus te deu? Um dos pré-requisitos da felicidade é a gratidão. Você sabia disso? Para eu ser feliz, plenamente feliz, eu preciso ser grato com o que eu tenho. Por quê? E eu atendo muitas pessoas. Por que gente, diretores, com muito dinheiro, são frustrados? Porque eles não são gratos ao que ele tem. Não está bom nunca. E a tiazinha que mora lá, que só tem a havaiana com prego, um pouquinho de arroz, ela olha aquela havaiana com prego assim e fala: cara, eu sou muito grato por isso aqui. E daí tu pergunta para ela: a senhora é feliz? Muito feliz. Você conhece alguém assim? Eu conheço alguém assim. E aí não dá para entender, cara, por que um é feliz e o outro não é feliz? Por conta da gratidão. Por conta da gratidão. Agora, Davi então escreve o Salmo 23, conforme e passando por um grande conflito interno emocional. Um grande conflito. Um grande conflito. Só que ele encontra refúgio e segurança no Senhor Deus. Aonde você tem encontrado o seu refúgio e sua segurança? É no shopping? É no salário? É no namoro? Onde você tem encontrado refúgio e segurança? Encontre refúgio e segurança no Senhor Deus. E então, Davi, no Salmo 23, versículo 5, ele faz um ato profético. O que diz lá no 5? Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Pensa os inimigos, né? Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Quem eram os inimigos de Davi? A gente falou? Seus irmãos. Show? Eram seus irmãos. Davi tinha aproximadamente, como a gente falou ali, 14 anos quando escreveu esse salmo. E em 1 Samuel diz que Davi está cuidando das ovelhas e escrevendo. O Senhor Deus toca então o profeta Samuel e ele diz: vai lá na casa de Jessé, porque tem um jovem profetizando lá em meu nome. Vai lá, porque eu vou ungir esse jovem rei sobre Israel. Então, quando o profeta chega na casa de Jessé, Davi ainda está lá no pasto escrevendo: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. E Jessé olha para Samuel, e Samuel fala: traz os seus filhos, porque eu vou ungir um deles rei. E essa história você sabe melhor do que eu. Ele traz os seus 7 filhos, todos preparados para a guerra, porque para ser rei teria que ser um grande guerreiro. E eles todos preparados, grandes, fortes, eu acredito. E então, o profeta vai em 1, vai em 2, vai em 3, vai em 4, vai em 5, vai em 6, vai em 7. E o profeta fala: não, mas Deus não falou, Deus falou que não vai ser nenhum desses aí. Qual é o pai? Qual é o pai que esquece que tem um filho?
Só um pai que tem vergonha desse filho. Porque para ser ungido rei, teria que ser filho da família, da casa. E Davi não era. Por isso que ele não foi chamado. E aí então Samuel fala: ô Jessé, vem cá, você não tem mais nenhum filho? E ele fala: se tu não fala, eu não lembro. Verdade, tem Davi lá nas ovelhas. Manda chamar. E o profeta fala o seguinte: olha só, ninguém senta antes que Davi chegue. Você pode ler lá. E aí vai um servo, vai lá e fala: ô Davi, seu pai está chamando lá na casa. Davi fala: ih, cara, aprontei. O que aconteceu? E ele vai. E quando ele chega na casa, existe uma mesa preparada. E os seus irmãos estão como? Todos em pé. Porque o profeta falou: ninguém senta enquanto Davi não chega. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. E quando ele chega, a mesa está preparada. E aí então o profeta fala: Davi, Deus fala com o profeta: é esse. E Jessé fala: filho, vem cá, senta aqui num lugar de honra aqui. Está tudo preparado. Sempre esperei esse dia. E então, a mesa está preparada na presença dos inimigos. E o profeta vai e unge a cabeça de Davi com óleo. E ele pega o cálice. Existe uma tradição onde em uma festa, o dono da festa, ele quando tem um convidado de honra, ele pega o cálice, enche o cálice de todo mundo da festa. E quando tem o cara que é um convidado de honra, ele pega o cálice dele, do dono da festa, enche, e ele começa a encher o cálice do convidado de honra, e ele pega o cálice dele e começa a encher, até que o cálice da pessoa que é para ser honrada transborde. Foi assim quando Davi foi ungido rei. Isso ele escreveu antes. Davi escreveu isso aqui porque ele tinha fé. Isso aqui não tinha acontecido ainda. Qual é o seu nível de fé? Então a Bíblia fala o seguinte, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quem já ouviu isso? Todo mundo, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Davi pecou, Davi errou. Por quê? Porque Davi, ele conhecia Deus. Quando Davi errava, quando Davi pecava, Davi corria para Deus. Botava pano de saco, botava cinza na cabeça, e ele corria: Deus, eu pequei, me perdoa. Deus, eu pequei, me perdoe, eu não vou sair daqui. Nos Salmos ele fala assim: Senhor, não me tires da tua presença, não removas de mim o teu espírito, lava-me e eu ficarei mais branco do que a neve, do que o isopo. Uau! Senhor, eu não vou sair daqui, eu errei, eu não saio daqui, até com que você me perdoe, porque eu estou arrependido, até com que você mude a minha vida, porque se você não mudar a minha vida, não tem jeito para mim. Eu preciso estar no teu pé, o tempo todo. E sabe o que o inimigo quer de você? O inimigo quer com que você, quando peque, corra para longe. Ele não quer com que você simplesmente peque. O inimigo não está nem aí para o seu pecado. Ele não está. Agora ele está com o seu afastamento de Deus. Se ele vai fazer isso pecando, ele vai fazer. Se ele vai fazer isso fazendo com que você seja próspero financeiro, ele vai fazer. Se ele acha que você vai se afastar de Deus tendo um relacionamento, ele vai fazer. É o relacionamento. O motivo é o afastamento. E então, o que acontece? Davi pecava e corria para Deus. A gente leu sobre Adão e Eva aqui no começo, onde eles eram o Senhor Deus e depois ele simplesmente se tornou o Deus. E depois lá na frente, se você vai continuar lendo em casa, eu sei que você é um crente daqueles bons, você vai ver que ele voltou a ser o Senhor Deus. Show. Mas assim, Adão e Eva
caminhavam com o próprio Deus na viração do dia, todos os dias. E quando eles pecaram, eles ainda estavam dentro do paraíso. Eles podiam ter corrido que nem os loucos: Deus, eu pequei, Deus me perdoe, pecamos, erramos. Mas aí o que eles fizeram? Adão e Eva, eles se esconderam. Adão e Eva se esconderam. Quando você peca, você quer se esconder de Deus. Quando o Senhor Deus deixa de ser o Senhor Deus sobre a sua vida, você quer se esconder. E é isso que o inimigo quer. É isso que o inimigo quer. Ele quer fazer com que você se esconda de Deus, com que você saia da presença dEle. Existe um cara no Novo Testamento que falou para Jesus assim: Jesus, eu não vou te negar. Eu não vou te negar, não vou. E Jesus falou: você vai. Ainda essa noite você vai. E ele falou: não vou. Beleza. Quando Pedro, quem conheceu Jesus foi Tiago, o irmão de Pedro. E daí Tiago chegou e falou: Pedro, encontramos o Messias. E aí Pedro sai correndo e encontra o Messias. E daí o Messias olha para ele e fala assim: ei, tu és Simão, filho de João, e serás chamado Cefas. E Pedro não entende nada. Jesus olha para ele e fala: e tu és Simão, filho de João, e serás chamado Cefas. E aí beleza, o negócio acontece. Jesus é tomado e é levado para julgamento. Jesus começa a sofrer retaliação, Jesus começa a apanhar. E Pedro está lá olhando. E Pedro olha e daí vem uma menina e fala, uma mulher, e fala assim: ei, eu te conheço, você anda com aquele cara lá, né? E Pedro fala o quê? Não, nunca nem vi. Não sei, eu não. E aí, passa mais algum tempo, vem um homem e fala: ei, você é discípulo daquele Jesus, não é? Ele fala: não. E então, em João fala que Jesus estava sofrendo açoites, Pedro estava se aquecendo numa fogueira, e uma menina vem e fala assim: você fala que nem ele, você é um deles, né? E Pedro fala: não. E naquele momento, a Bíblia relata que os olhos de Jesus cruzaram com os olhos de Pedro. Pensa na olhada. Pensa na olhada. Essa olhada ele vai ter com você. E aí Pedro estava, se os olhos se cruzaram, eles estavam numa distância não muito longa. Pedro podia ter, ele viu e ele podia ter falado: Jesus, eu errei, eu pequei, me perdoa. O que Jesus ia fazer? É claro, Pedro, eu te conheço, eu te amo, é lógico, fica firme, Pedro. Foi isso que Pedro fez? Não. O que Pedro foi fazer? Foi se esconder. Pedro foi se esconder. E ficou escondido 3 dias. E então, Jesus ressuscita, aparece para Maria, e aí ele fala assim: ó, fala para os 11 que eu vou ter com eles, e fala para Pedro que eu quero ter um particular com Pedro. E ela vai, ela chega lá onde eles estavam escondidos e fala: ei, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Eles não acreditam. Beleza. E ela falou assim: e Pedro, ele quer ter um particular contigo. Daqui a pouco, Jesus entra e fala: paz estejam convosco. E a paz inunda aquele local. E Pedro deve ter olhado e falou: ressuscitou mesmo. Estou ralado. Porque ele quer ter um particular comigo. Mas Pedro ficou. E aí Jesus, como um bom crente, falou: estou com fome, vamos comer. Sentaram, fizeram a janta, a ceia, ceiaram. E aí, na metade da conversa, certo, Jesus olhou para Pedro e falou assim: ô Pedro,
Vamos lá fora que eu quero ter um particular contigo. E Pedro foi. E daí você vai olhar lá no livro de João, que Jesus, caminhando com Pedro pela praia, fala para Pedro: ei Pedro. Na verdade ele olha para Pedro e fala assim: Simão, filho de João, tu me ama? E Pedro fala: claro que eu te amo, mestre, tu sabe que eu te amo. E ele vem de novo e fala: ei Simão, filho de João, tu me ama? E Pedro fala: mestre, tu sabe de todas as coisas, é claro que eu te amo. E ele fala mais uma vez: ei Simão, filho de João, tu me ama? E a ficha cai para Pedro. Porque o inimigo sabe quem é você. Ele sabe. O inimigo sabe a sua história. E ele te acusa quando você peca. E isso faz com que você fuja, com que você queira se esconder. Ele pega para você e ele fala: ei, olha aqui, cara, você é um traidor. Ei, olha aqui, você é um falido. Ei, olha aqui, você é um cara sem confiança. Ei, você é um estourado. Ei, você é um burro. Ei, você é um pobre. E o inimigo te aponta o dedo. E muitas vezes ele acerta em você. E você toma aquilo como uma verdade. E você se afasta de Deus. E o inimigo chegou para Pedro, de certo, e falou assim: Pedro, você traiu o mestre. Você é um traidor, vai se esconder. Você não merece o perdão de Jesus. Você não merece, você pecou. Você não merece abrir a Bíblia. Você está orando de novo. Você não tem vergonha na cara. Eu não sei se é só lá em casa, mas muitas vezes eu me pego com esses pensamentos. Cara, eu acabei de fazer o que eu falei que eu não ia mais fazer. Eu muitas vezes penso: gente, eu não mereço estar aqui. E esse é um pensamento do inimigo. Só que Jesus chega para Pedro e fala: Simão, filho de João, tu me ama? A ficha que caiu é que Pedro percebeu que Jesus conhecia quem ele era. Simão, tu é Simão. Eu sei quem você é. Eu sei que você é fraco. Eu sei que se você falar que não vai me trair, você vai. Eu sei que você peca. Eu sei que você erra. Eu sei das suas dificuldades. Eu sei que você tem medo. Eu sei. Não adianta se esconder de mim, Pedro. Não adianta, você é Simão. Eu sei quem é você. E essa noite ele está falando isso para você. Meu irmão, minha irmã, eu sei quem é você. Eu sei o que você tem medo, o que você sofre, o que você esconde. Eu sei. Não adianta me esconder de mim. Não adianta fugir da minha presença, porque onde você estiver, eu estarei lá também. Não adianta. Filho de João, eu sei qual é o seu passado. Eu sei como foi difícil você chegar aqui. Eu sei as lutas que você enfrentou. Eu sei da família que você veio. Mas eu sou o único. Eu sou o único que sei quem você vai ser. Você será chamado Cefas. Você será chamado Rocha. Você será chamado Rocha. Você será um pescador de almas. Eu sei, e o inimigo não sabe quem você é, quem você será. O inimigo não sabe do seu futuro, mas eu sei. Então Pedro, tu me ama, apacenta as minhas ovelhas, faz o que eu fiz, cuida de pessoas, anda da maneira que eu andei, fala o que eu falei, olha como eu olhei, e vai dar tudo certo. Jesus quer que você olhe para Ele, que você tenha fé nele. Ele olha o seu presente, Ele olha o seu passado, mas Ele não te julga pelo seu presente. Ele pega a mulher adúltera, se abaixa para ficar no nível dela, para não olhar ela de cima para baixo. Eu não sei aonde está você, se você está caído, machucado,
Mas Jesus está agora ao seu lado dizendo: ei, vem cá, eu te levanto, eu te levanto. E Jesus não falou do pecado dela, porque Jesus odeia o pecado, ok? Fique claro isso. Mas Jesus não olha para o seu pecado, Ele simplesmente fala: ei, vai lá, e não faz mais. E essa noite Jesus está olhando para você e fala: ei, eu não sei qual que é o seu pecado, meu irmão, mas vai lá e não faz mais. Se compromete com Ele, na mesa, na ceia, nessa noite tão especial, se compromete com Ele em não fazer mais aquilo que você fazia, e não olhar mais da maneira que você olhava, e não falar mais da maneira que você falava, e não caminhar mais aonde você caminhava. Ei, vem aqui, faz diferente, porque eu sei quem você vai ser. E eu já estou lá no final da história, te esperando de braços abertos e dizendo: a alegria que me foi proposta, pela alegria que lhe foi proposta. Hebreus também, pastor, ele enfrentou toda a dor, toda a luta, pela alegria que lhe foi proposta, ele enfrentou toda a humilhação, ele enfrentou a morte, o pecado e o diabo. A alegria que lhe foi proposta é a sua salvação, é você, é a sua vida. Essa é a alegria que Jesus espera. Mas muitas vezes a gente pega isso e põe de lado. Eu espero, de verdade, que essa noite você entenda que Ele pode pegar um filho bastardo assim como eu, assim como você, e transformar sobre um rei, sobre nações. Ele pode pegar a sua história machucada, sangrando, doída, e fazer com que você seja luz, com que você seja a mudança. Por conta da sua fé, você está curado. Por conta da sua fé, os seus pecados estão perdoados. Por conta de você olha para Ele e acredita nele, a sua vida pode ser mudada. Cego Bartimeu teve os olhos sarados por conta da sua fé. A tua fé te curou. A mulher com fluxo de sangue teve sozo, teve a sua fé, teve cura. Sozo, cura de alma, espírito e corpo. Uma restauração completa por conta da fé dele. As pessoas que quando Pedro e João caminhavam e a sombra deles passava por elas, eram curadas, era por conta da fé que as pessoas tinham. A sombra de Pedro e João nunca teve poder para curar ninguém, mas a fé delas curava elas. O que você precisa fortalecer a sua fé nessa noite? Para encontrar cura, libertação. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Senhor, olha para mim. Toma minha vida nas tuas mãos. Eu sou fraco, falho, pecador, mas eu preciso de ti. Eu preciso de ti, Senhor. E Senhor, faz com que cada vez que eu errar, porque eu sei que infelizmente eu sou fraco, eu possa olhar para ti e não fugir da tua presença. Porque tu és o único que pode restaurar a minha vida, porque eu sou fraco, sou falho. Me ajuda, Deus. Toma a minha vida nas tuas mãos, muda de dentro para fora. Muda e fortalece a minha fé em ti, Senhor. Fortalece a minha fé em ti. Eu preciso de ti, Pai. Eu preciso de ti. Perdoa os meus pecados mais uma vez. Perdoa, Senhor. Olha para mim e tem misericórdia de mim. Em nome de Jesus. Amém.